Olá, amigos. É uma alegria retornar aqui no nosso ambiente virtual ao Templo Espírita Vicente de Paulo. Estive com vocês há pouco tempo, mas, em face da programação feita pela diretoria da casa, retorno logo um mês após aquele nosso último encontro. Mas é sempre uma alegria atender ao chamado da casa e desde já agradecemos aí pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Então que nesta noite a infinita misericórdia divina possa sustentar cada um de nós na nossa trajetória aqui na Terra, em nossa luta pelo nosso aprimoramento, pelo nosso projeto evolutivo. O tema que nos foi proposto para o nosso pequeno estudo da noite de hoje: não vim destruir a lei. Então Jesus, como está registrado no Evangelho de Marcos, coloca a seguinte questão: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas os cumprir. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, enquanto tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até o último ponto desta lei. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Para que a gente comece o nosso bate-papo, temos que entender então aonde encontrava-se Jesus naquele momento, qual o contexto histórico que permeava a sociedade judaica naquele instante. Nós sabemos que o povo judeu ficou sob o jugo do Egito durante 430 anos. Não existe aí uma confirmação histórica oficial, mas por volta de 4 séculos ou um pouco mais. Imaginem vocês uma sociedade, um povo subjugado a fio de espada durante 4 séculos, 400 anos. São praticamente 8 gerações. Se nós considerarmos aí 20 anos uma geração, já que naquela época as pessoas viviam muito menos do que hoje. E sobre o jugo, sobre aquele fio de espada que fazia com que o sofrimento fosse muito grande, as forças se exaurissem. Então são várias gerações que estiveram subjugadas ali pela força do povo egípcio. Neste tempo todo, as tradições, os costumes do povo judeu foram mantidos ali no ambiente, digamos, do convívio entre os escravos, entre aqueles judeus que estavam sob aquele jugo. Mas as suas leis, aquilo que regulava a vida social ao tempo de antes deles serem subjugados, aconteceu que se perdeu todo aquele arcabouço de elementos sociais que organizavam, ainda que de maneira precária, aquele povo. Então imaginem vocês que durante 400 anos eles ficaram ali, permaneceram unidos pela fé no Deus único, que é a grande característica ali do povo judeu. E aí, como acontece, nós sabemos pela história, Moisés liberta o povo judeu do jugo egípcio. Este povo que havia ficado ali preso àquela situação durante mais de 400 anos, e Moisés os liberta, leva-os para a terra prometida. Leva-os numa viagem em que eles transitam durante 40 anos para chegar à terra prometida. Nesse tempo, então, aquele povo, existe um ditado aqui no nosso meio: quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Imaginem vocês aquela sociedade subjugada, de repente se vê livre. Apesar daquela situação de penúria, nesta viagem difícil, lutando pela subsistência durante 40 anos, até encontrarem o local onde se definiu ali como a terra prometida. São 40 anos. Várias outras gerações se passaram até que o povo judeu chega aonde estava programado por esse plano divino para aquela coletividade. Este povo, então, durante esse tempo, se viu às voltas com diversas demandas sociais. Eles não tinham regras, estavam perplexos com a liberdade,
com os sonhos que brotavam naqueles corações de construir a sua própria nação, de serem fortes, unidos, não é? Naquela situação de uma nova terra, de um sonho a ser realizado que estava ao alcance da mão daquele povo. Então Moisés, que foi o enviado de Deus para conduzir o povo judeu a este desiderato, ele era um legislador por excelência. Moisés veio com a missão de libertar o povo judeu e ele, como legislador, ao longo desses 40 anos, ele cria então diversas regras, diversos regramentos que vão ser a base da Torá, os 5 livros que compõem a Torá. São 613 mandamentos. Nós nos atemos muitas vezes aos 10 mandamentos, que é a parte divina do trabalho de Moisés. Mas ele compõe a Torá com 613 regras, leis, que vão definir a sua obra legisladora, digamos assim. Então nós temos 2 situações importantes ali a serem percebidas e por nós estudadas. Os 10 mandamentos, eles são de origem divina. Eles vieram através de um fenômeno mediúnico, anímico, quando Moisés sobe no monte e grafa em pedra ali os 10 mandamentos de Deus. Então esta é a parte divina do seu trabalho, que com o auxílio da espiritualidade ele traz para o povo judeu questões que vêm de mais alto para ser parte da Torá, os 10 mandamentos divinos e todos os outros conceitos, regras que compõem esses 5 livros. Então vejam vocês, a obra divina no contexto mosaico, se a gente puder definir assim em números, são somente 10 mandamentos. Os outros todos dos 613 foram as regras criadas por Moisés para justamente dar ali uma questão social de respeito às leis para aquele povo que, como nós dissemos há pouco, estava extasiado pela possibilidade da concretização do sonho da terra prometida, extasiado com a liberdade, que para eles era algo totalmente novo, porque gerações se passaram que foram escravizadas pelo povo egípcio. Então é aí que nós precisamos entender, não é verdade? Essas 2 condições que são a base da Torá, da sociedade judaica, onde mais tarde Jesus vai se reencarnar para dar cumprimento então à sua missão junto à humanidade. Como enviado de Deus, e só um parênteses, nós sabemos que Jesus é o nosso governador, como Emmanuel muito bem nos esclareceu pela mediunidade missionária de Chico Xavier, que Jesus é aquele que está conosco desde tempos imemoriais, construindo o nosso planeta, cuidando de todos nós. Então, este é o contexto em que Jesus vem ter com a humanidade. Humanidade esta ainda extremamente infantil do ponto de vista espiritual e precisava então deste choque, porque vamos analisar então estas leis que compõem a sociedade judaica da época a partir dos 10 mandamentos e a partir daquele complemento legislativo todo que Moisés fez. Os 10 mandamentos, só para recordar aqui com vocês, quando ele recebe pela via anímico-mediúnica, o primeiro mandamento: sou o Senhor teu Deus que te tirou da casa da servidão do Egito. Não terá outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, e nenhuma figura de tudo que está acima no céu e embaixo na terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Não os adorarás, e não lhes renderá culto soberano. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não prestarás falso testemunha contra o teu próximo.
Não desejarás a mulher de teu próximo. Não desejarás a casa de teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, e nem coisa alguma que pertença a ele. Então vamos nos ater aqui na parte divina da missão fantástica de Moisés, que, como nós sabemos, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente a primeira revelação da lei divina. Então, os 10 mandamentos, o primeiro mandamento orienta aqueles seres para que eles tenham o seu Deus como o único a ser adorado. Adorarás a teu Deus acima de tudo, e nada além disso. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Então, estes 3 primeiros mandamentos tratam da relação entre as criaturas e Deus, o Criador. Os outros mandamentos, a partir do 4º mandamento, tratam também de questões, de posições morais, mas que têm muita ligação, ou total ligação, com o dia a dia da relação humana entre estes espíritos encarnados. Então, honrar a pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar. Então, nós podemos perceber que estas orientações, elas transcendem os costumes, elas transcendem toda aquela questão, digamos, ímpar ali daquele povo, porque fazem parte de toda a sociedade humana, de toda a nossa coletividade planetária. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e não adorar a nada além disso, porque nós temos Deus como nosso Criador, como aquele que nos sustenta a vida. Temos que honrá-lo, temos que respeitá-lo e não devemos, em algum lugar do nosso mundo, praticar estas outras questões. Porque o respeito, o não roubar, respeitar as relações humanas faz parte da maturidade espiritual. Então, essa parte da revelação divina, a primeira revelação, foi a essência, a coluna cervical da missão de Moisés junto ao povo judeu. As outras questões foram os regramentos para a vida do dia a dia, para a vida social. Então ali existiam as punições, existem uma série de recomendações, muitas delas exteriores, pautando a vida daquelas criaturas de uma maneira, de certa forma, até dogmática. Por quê? Aquele Deus que naquele instante era colocado por Moisés era um Deus enérgico, que cobrava das criaturas a sua posição. Não tinha discussão, não é? Esse era o entendimento, então. Seriam punidos aqueles que não seguissem aqueles regramentos propostos pelo grande legislador. Um parênteses. Moisés, vejam a grandeza desse espírito. Retira aquele povo, liberta-o de 400 anos de escravidão, faz uma viagem de quase 40 anos, porque ele mesmo não chegou ao término da viagem, mas ele conduz esta parte da sociedade planetária, aquele povo, de uma maneira muito firme, de uma maneira muito segura, porque ele contava sim com a assistência divina e do próprio Cristo, porque ele tinha uma missão a cumprir. Nós aqui, por exemplo, no nosso país, nós somos 500 e tantos deputados federais, uma série de senadores da República, deputados estaduais, legisladores municipais, e as nossas leis são uma confusão. Moisés, sozinho, como o grande legislador, construiu a sociedade judaica daquela época. Vejam a grandeza deste espírito. Só para dar o exemplo do nosso país, porque isso se replica em todos os lugares do mundo. Mas então, esse era o ambiente que o Cristo veio. Chegou na Terra, toma pé da situação, vamos dizer assim, começa o seu trabalho no tempo certo, no tempo de Deus, junto da humanidade. Então ele é muito questionado, porque Jesus era diferente, não é?
Vamos olhar então algumas passagens do Evangelho. Por exemplo, a questão da mulher adúltera. Existiam ali nesses regramentos que aquela mulher que comete o pecado do adultério, ela seria apedrejada em praça pública, sem direito de se defender, pelo julgamento apressado, talvez de alguns. Era uma regra que existia, aceita por todos, que a sociedade não contesta em momento algum. Então Jesus procede de que maneira? Quando colocado ali naquela situação, não é? Ele se coloca, ele começa ali a mexer na terra e questiona aqueles que estavam prontos a apedrejar aquela mulher que havia transgredido uma dessas regras que compõem aquele arcabouço de leis. E ele pergunta, ele propõe, aliás, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Vejam vocês que impacto capaz de causar ali uma quebra de paradigma extremamente importante naquele povo. Porque era regra, era lei. Aquela mulher inevitavelmente seria apedrejada. Mas Jesus apela para um outro conceito, o conceito da consciência individual. Nenhum daqueles que ali estavam tem coragem, então, de apedrejar a mulher. Num simples olhar para o seu íntimo, para as suas atitudes, eles abdicaram de fazer cumprir a lei que estava ali determinada por todo aquele arcabouço de conceitos já aceitos por aquela sociedade. Vão embora, Jesus chama a mulher e diz: se eles não tiveram coragem de julgar você, eu também não tenho, né? Vá e não erres mais, vá e não peques mais. Então vejam vocês que ali Jesus se coloca de maneira a contradizer aquela lei, aquele regramento aceito pela sociedade judaica. Perguntamos-nos então, como Jesus diz, não penses que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas os cumprir. Então aí fica a pergunta que não quer calar. Aonde Jesus coloca essa questão de que ele veio cumprir a lei, se ele, em uma das passagens emblemáticas, uma das mais bonitas do Evangelho, contradiz as leis sociais, então, vigentes no povo judaico. Precisamos, então, compreender tudo isso para que a gente possa assimilar o exemplo do Cristo nas nossas vidas de hoje e na nossa sociedade atual. Nós sabemos que Jesus veio falar da vida eterna. Ele veio falar daquilo que é a nossa destinação final, que é o nosso futuro espiritual enquanto espíritos imortais. A parte que Jesus então entende, e ele sabia muito bem, que aqueles mandamentos que vieram para Moisés, da forma como vieram, os 10 mandamentos, tinham uma origem superior. Aplicariam-se a todas as sociedades ao longo do tempo. Seriam conceitos morais como que um ganho de qualidade na vivência, no respeito que as criaturas têm que ter entre si. Então, estes mandamentos, que são parte das leis divinas, são preservados pelo Cristo. Mas ele questiona mesmo aqueles outros que foram colocados ali por Moisés para fazer um controle social necessário, porque as leis humanas elas vão mudando de acordo com o andar da carruagem. Quanto mais as pessoas evoluem enquanto sociedade, as demandas tornam-se diferentes e nós vamos, pouco a pouco, modificando as nossas leis, construindo outras leis e outras vão ficando de lado. Por exemplo, no nosso mundo atual, até bem pouco tempo, não existiam leis que traziam uma determinada
conduta na internet, simplesmente porque a internet não existia. O código de conduta do consumidor que compra na internet. São novas leis para novos tempos. Leis como, por exemplo, que proíbem o duelo, não é? Ao tempo de Kardec, o duelo ainda era vigente em vários povos. Então Kardec tratou do duelo no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje não se tem mais necessidade de ter uma lei proibindo o duelo, porque foi um conceito que se perdeu, não faz parte mais da sociedade, não é? Então, quer dizer, isso deixou de ter sentido e hoje outras leis são demandadas pela nossa organização social, pelo avanço da ciência e etc. Então é isso, Jesus se coloca do lado das leis divinas, vem descortinar a vida do Espírito, a vida eterna. Então ele vem cumprir a lei e os profetas, a lei de Deus, a parte divina que Moisés havia apresentado para a sociedade judaica. Mas deixa então ali a possibilidade de contrapor-se àqueles regramentos que, de certa forma, em alguns momentos, contrariam inclusive as leis divinas. Por exemplo, na passagem dos vendilhões do Templo de Jerusalém, quando ele, de maneira enérgica, se coloca contra aquele comércio das coisas divinas que aconteciam por época daquela festa, daquele congraçamento que existia ali no Templo de Jerusalém. As pessoas mercadejavam com aquelas oferendas, com tudo aquilo que fazia parte daquele contexto religioso, místico, com interesses muito imediatistas. Isto era permitido pelas leis vigentes na época. Inclusive os próprios sacerdotes, muitos deles, tinham interesses pessoais naquele comércio. Ele se coloca de maneira enérgica contra esta situação, contra alguma coisa aceita pela sociedade, mas que era totalmente contrária às leis divinas, que devem ser leis de amor. Então vejam só vocês, são duas questões que nós temos que olhar. O que são o que são as leis divinas que Moisés veio nos trazer e o fez com o auxílio da espiritualidade e da sua mediunidade, que são os 10 mandamentos, e a outra parte que trouxe para ele um esforço pessoal gigante de compor todas aquelas leis que tinham por objetivo controlar aquela sociedade que estava extasiada com a liberdade e extasiada com a possibilidade da concretização do sonho coletivo, da terra prometida. Temos que pensar e olhar desta maneira. Então Jesus não veio realmente destruir lei nenhuma divina. Contestar, sim, as leis temporais humanas para olhar sempre com o olho do Filho de Deus imortal, do Filho de Deus que deve pensar como espírito imortal sempre, inclusive na sua trajetória como legislador. Jesus se preocupava quando essas leis humanas traziam alguma interferência no projeto divino de cada individualidade espiritual. Isto ele se posicionava contra. Mas ele não era contra, em momento algum, aquelas leis que definiam os limites sociais, que são importantes até hoje. Porque nós precisamos das leis. Kardec diz que a sociedade precisa das leis mais duras, porque nós somos ainda espíritos com muitas dificuldades. À medida que a educação for trazendo a consciência social, os conceitos de moral que se aproximam de Deus, estas leis mais duras vão deixando de ter a sua razão de ser. Então essa é uma colocação de Kardec que muito traz de contribuição para a gente entender quando Jesus fala: eu não vim destruir a lei ou os profetas, mas sim cumpri-la, as leis divinas. E aí, na sabedoria do mestre, né?
Porque o mestre é aquele professor que conhece todos os seus alunos. Talvez o professor, com a sua experiência, com a sua vivência, olhe para cada um dos seus alunos e fala, bom, esse é mais levado que o outro, esse é mais cordato, esse tem uma capacidade intelectual mais aguçada, uma capacidade cognitiva assim ou assado. Então Jesus tinha essa capacidade de enxergar todos nós do ponto de vista do mestre divino. E ele olhava para a nossa sociedade, então, e nos traz a segunda revelação. Traz ali, então, os conceitos das leis divinas que vão mudar por completo a história da humanidade, dividindo mesmo entre antes dele e depois dele. Isso é maravilhoso, porque ele nos traz essas leis em um contexto muito diferente. Quando Moisés traz a primeira revelação, ele estava numa enrascada terrível, conduzindo aquele povo numa viagem extremamente desgastante. Imagine vocês 40 anos, nasceram crianças, idosos se foram pelo fenômeno da desencarnação, famílias foram constituídas, tudo isso em viagem, lutando pela sobrevivência, o alimento, a água. Imagine a dificuldade disso, uma instabilidade muito grande. E Jesus, então, chega ali no meio do povo judaico, em uma sociedade constituída, uma sociedade que tinha aquelas leis, e vem falar das coisas de Deus, mas de uma maneira completamente diferente. Jesus vem falar do Deus amor. Moisés falou do Deus enérgico, porque aquele povo que tinha aquela sede de viver, precisava de um regramento enérgico. Então são 613 mandamentos que estão na Torá. Jesus então vem falar do Deus amor. E o Deus amor é liberdade. O Deus amor nos traz o conceito do perdão das ofensas, não é? No conceito mosaico, olho por olho, dente por dente. Então vejam como muda o panorama da relação humana. Jesus muda por completo o entendimento das leis divinas. Quando ele coloca, a cada um será dado segundo as suas obras. A cada um será oferecida a recompensa de acordo com aquilo que nós fizemos. Em relação a quê? Aos 613 itens que compõem a Torá ou às leis divinas baseadas no amor? Essa é a grande diferença. Jesus vem falar das leis que regram não aquele povo que estava andando pelo deserto, mas ele vem falar da humanidade universal, da sociedade universal, de todos os filhos de Deus. Porque essas leis divinas que Jesus traz, elas são imutáveis, porque elas vêm de Deus. Então o perdão é uma das leis que são perenes para toda a eternidade. Perdoar é uma lei divina. Quando ele fala que para alcançar o reino dos céus é preciso nascer na terra, viver, morrer, renascer e assim sucessivamente, muitas vezes, inúmeras vezes, ele está falando da lei da reencarnação, que vem desde sempre para toda a eternidade, nas suas diferentes nuances, dependendo dos planetas, das muitas moradas da casa de Deus que compõe o universo. Então essa é uma lei fundamental, a lei da reencarnação, né? E mais tarde, então, o Cristo, ele vem nos trazer um resumo de tudo que ele fala, de todas essas leis divinas. Quando ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como nós nos amamos. Vejam vocês o poder de síntese do Cristo. Ele remete ao primeiro mandamento da lei de Moisés, da parte divina da obra de Moisés, quando ele fala, deve adorar a seu Deus em primeiro lugar e nada mais. Jesus complementa
de uma maneira fantástica, porque ele coloca para a gente: ama teu Deus sobre todas as coisas. Nada além disso a não ser amar ao seu próximo, que é filho de Deus, e a você mesmo, que é irmão e filho, porque todos somos herdeiros do universo, herdeiros da obra divina, como nos é colocado por ele, pelos mentores espirituais que depois vem trazer a terceira revelação, que vamos falar mais adiante. Então Jesus não destrói a lei, ele traz uma base firme de fazer cumprir a parte divina que compõe as leis da Torá. Jesus é o nosso modelo, nosso mestre, o nosso guia, como está na questão 625 ali o Livro dos Espíritos. E ele também nos mostra que com essa posição firme que ele se coloca diante desta situação das leis mosaicas, de tudo aquilo que compõe aquele cenário histórico, ele nos alerta que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a divisão. Porque muitos daqueles que conviviam com ele não aceitaram o seu posicionamento. Muitos daqueles sacerdotes que ali estavam no templo, quando ele expulsa os vendilhões, eles se veem desconfortáveis, porque achavam que ele transgrediu as leis. Então começam a persegui-lo. Porque um revolucionário como ele vem justamente para quebrar paradigmas. O maior revolucionário da humanidade, que não levantou uma agulha para ferir a ninguém, mas que foi levado ao madeiro infamante para ali deixar a ferro e fogo gravado na humanidade a sua passagem entre nós. Então, quando ele fala com o conhecimento do mestre em relação aos alunos, ele se posicionando contra as questões, contra as leis que compunham ali o dia a dia, que contrariavam uma essência maior da vida, ele sabia que ele ia causar divisões, como causou, entre famílias, entre nações, levando inclusive às guerras religiosas, tão tristes na nossa história humana. Então, até hoje nós vemos reverberar aqui e ali esta situação das pessoas se degladiando pelo Cristo, se degladiando por achar que são donas da verdade do Cristo, enquanto só Ele é dono da verdade, porque Ele é o enviado divino. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, deixa uma vírgula, e vocês ainda precisam chegar próximos de mim, para que a gente possa realmente estar no diapasão do Cristo em relação a Deus nosso Pai. Então, quando ele traz esse conceito de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como nós os amamos, e categoricamente afirma: aqui estão contidos todas as leis, todos os profetas, é para que nós possamos refletir. É para que nós possamos considerar que tudo aquilo que nós fazemos para o nosso semelhante, nós temos que primeiro pensar se fere a Deus e se nos fere. Será que se eu recebesse esse tratamento eu estaria feliz? Aí, se nós tivermos esse posicionamento durante a vida em tudo que nós formos fazer, talvez nós não precisássemos mais de leis severas. Porque no caso de alguém que se propõe a tirar a vida do outro, gostaria ele de receber esse tratamento? Se ele falar não, então não posso fazer, todos os nossos problemas estariam resolvidos. Todas as nossas questões se resumem então nesta síntese divina que o Cristo faz das leis e dos profetas que antecederam Moisés. É isso que ele veio nos dizer. Então essa é a nossa perspectiva quando Cristo está entre nós. A partir de então, com este código de conduta que é o Evangelho, este código de conduta para que a gente possa acessar o mundo espiritual de consciência tranquila, conquistar o reino de Deus, nós ainda tivemos todos os questionamentos,
todas as cisões ao longo desses 2000 anos, que culminaram nas cruzadas, no morticínio e muito sofrimento para a humanidade, em um total descasamento de exatamente este conceito de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque nenhum filho de Deus em sã consciência espiritual teria coragem de se dirigir a um outro povo para tentar subjugá-lo em função daquela verdade ser maior que a sua ou maior que a minha. Aí está a nossa responsabilidade enquanto humanidade. Porque do Evangelho nós fizemos muito pouco até hoje. E Deus é Pai, Deus é misericordioso e bom, e nos traz então, quando o materialismo, a partir da Revolução Francesa, se torna mais intenso, quando os questionamentos em relação à religião dogmática e impositiva, que andava para e passo com os soberanos, os reis totalitários, é levado a questionamentos e a cheques, quando na Revolução Francesa elegem aquela turba, uma moça muito bonita dentre a multidão, e dá a ela o nome de Deus a razão, saindo da influência da religião, buscando no materialismo tomar a água para saciar a sede daquele momento, só que eles não percebem que esta água é salobra. Então, nesse instante, Deus, na sua infinita misericórdia, nos traz a revelação, a terceira revelação, que não está personificada, então, em Moisés, e nem na figura infinita, misericordiosa do Cristo, mas que caem as estrelas do céu, como está lá no Evangelho, no Apocalipse de João. São as estrelas do céu, que são os espíritos de luz, que num movimento sem precedentes, vem nos trazer exatamente a luz sobre o Evangelho do Cristo, para retirá-lo daquele marasmo que a própria humanidade o conduziu, para que nós pudéssemos, então, voltar a olhar o Evangelho com a luz que vem desses espíritos superiores. Doutrina espírita, então, descortina mais um pouco da nossa realidade mortal. Nos traz o conceito da responsabilidade individual de cada um, a lei de causa e efeito, que remete, então, a cada um será dado segundo a sua obra, nos dando uma objetividade, uma compreensão muito maior daquilo que o Cristo nos trouxe como divisor de águas. E isso, então, são diversas as luzes que caem sobre o nosso planeta naquele instante. Lembrando que o telefone, como dizia o querido Chico, tocou de lá para cá, na França, permeada pelo materialismo, mas recebe no seu seio a espiritualidade de uma maneira tão forte e intensa. E dali, transplantada para o nosso Brasil. Vem dar cumprimento, então, a mais um pedacinho dessa história maravilhosa que é o despertar da humanidade para a luz. Aqui, a doutrina espírita fincou raízes, porque era um povo miscigenado, diversas culturas, um povo fraterno, um povo bom. Então vem o nosso inovidável Chico Xavier para clarear ainda mais e trazer através da sua pena mediúnica o dia a dia do mundo espiritual. Como estão os espíritos que conviveram conosco, trazendo ali centenas, milhares de cartas daqueles queridos que se foram. Estou vivo, a vida continua, por isto que fiz, agora estou assim. Se tivesse agido de outra maneira, eu estaria melhor. Obrigado, Senhor, que eu tive sabedoria de ver, então, dizem outros, e agi de acordo com o Evangelho de Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E hoje me encontro numa situação confortável, de consciência tranquila,
porque esta é a síntese. Jesus não veio destruir lei nenhuma. Ele sintetizou, nos ofereceu, espera o nosso despertar há 2000 anos, porque jamais, em algum momento, nem o Cristo irá interferir no nosso livre-arbítrio, na nossa capacidade de acertar ou errar, porque isso faz parte também das leis divinas e ele não veio destruir lei nenhuma. Então ele nos respeita a nossa individualidade, respeita as nossas dificuldades, sabe que nós vamos despertar. Como o mestre que sabe que aquele aluno que em determinado momento apresenta dificuldades muito importantes, que muitas vezes pode até ser reprovado, tem a chance novamente de refazer os seus passos, esforçar-se mais e aprender, como todos nós vamos aprender. Então vejam vocês que Jesus, apesar das dissensões a partir do seu evangelho, não destruiu lei nenhuma. Ele se posiciona contra aqueles regramentos que contradizem o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então que nós possamos refletir nesta síntese. Nós estamos realmente amando a Deus. O que é amar a Deus? Cada um tem a sua maneira de amar a Deus. Isso não existe receita de bolo. Cada um ama a Deus com a sua emoção, com o seu sentimento, com a sua vivência, com a sua experiência. Uns com mais poesia, outros com mais ciência, outros com mais respeito pelo conhecimento científico, outros com mais emoção, pela presença constante daquela energia de amor que emana de Deus em relação a cada um de nós. Cada um ama a Deus de uma forma, mas como está lá no primeiro mandamento de Moisés, adorar a Deus, ao teu Deus e nada além do teu Deus. Cada um tem a sua perspectiva, deve ser respeitada porque isso faz parte do livre-arbítrio. Amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo tem uma série de consequências, porque o nosso próximo pode ser o próximo mais próximo, o próximo distante. O meu inimigo também é meu próximo, porque é um irmão que se distanciou por alguma situação. Então temos que respeitar também como nós amamos, como cada um ama o seu próximo. Mas o segredo está ali no esforço que fazemos por compreender, no esforço que nós fazemos por aproximar, que nós possamos construir pontes nos nossos relacionamentos com os nossos próximos, jamais implodi-las em qualquer situação. Porque a implosão de pontes contraria sim as leis divinas. E como nós somos adeptos do Cristo, nós não temos que destruir lei nenhuma. Nós temos que estar andando para e passo de acordo com elas. E amando-nos. Cada um tem uma maneira de se amar, de se respeitar, de se questionar. Porque é isso. A vida é questionamento. Por que agi assim? Por que não fiz desta maneira? Este questionamento passa pela viagem interior. Amarmos-nos também faz parte desse projeto de estarmos sempre fazendo uma reflexão sobre quem somos e quem gostaríamos de ser. Porque aquele que aceita o Evangelho, aquele que tem consciência das suas limitações, está sempre se questionando. Faz parte da nossa trajetória. Fazer como está no Livro dos Espíritos, quando aquele mentor nos orienta que todo dia ao nos deitarmos, façamos uma avaliação dos atos daquele dia, para que a gente possa definir o quanto acertamos, o quanto erramos, e no dia seguinte estamos acertando mais e errando menos, e assim sucessivamente. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Se nós fizermos assim, estaremos seguindo Jesus, que é o nosso modelo e guia, porque ele não destruiu lei nenhuma. Ele sintetizou tudo nesta máxima e nos trouxe a possibilidade de sermos felizes na eternidade. Então, que todos fiquem em paz,
sigamos nesta trajetória com muita luz, agradecidos a Deus pela bênção da vida, agradecidos aos bons espíritos que nos sustentam nesta trajetória, agradecendo tudo que a vida nos traz, oportunidades, trabalho material, trabalho espiritual, o encontro com essa doutrina de fé raciocinada, a possibilidade do estudo do Evangelho constante, todas as dores, sofrimentos, alegrias, tudo isso nos faz mais fortes dia a dia, enquanto espíritos imortais. Que Deus abençoe todos nós hoje e sempre. Muito obrigado.